Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Franco Martins, médico do sono. Você já tomou remédio para insônia? Eu quero saber sobre os medicamentos para insônia. Eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Então, você sabia que eu tô com um dado aqui, ó, foram prescritos em 2011 60 milhões de medicamentos para insônia. É brincadeira, né? Isso tem aumentando por volta de quase 10% ao ano. Todo ano esse valor aumenta a quantidade de prescrição de medicamentos para insônia. O campeão de prescrições a esses dados são americanos, é a Trazodona, né? O Donarem, que é uma medicação que, por sinal, eu utilizo bastante aqui. E aí, com o passar do tempo, né, com o aumento cada vez maior dos casos de insônia, a disponibilidade e oferta desses remédios tem aumentado, assim como o nosso próprio conhecimento do ponto de vista médico de como tratar esses casos e prescrever de forma adequada os remédios para quem? Para a pessoa certa, na dose certa, na quantidade certa e pelo tempo certo. Então, o objetivo sempre é você estabelecer um rumo, né, que eu chamo de roadmap. É um mapa, né? Então saio desse ponto, vou para esse ponto e então o que eu tenho que fazer para sair daqui e chegar aqui? Então, e aí os medicamentos eles vão servir como uma muleta nesse processo, né? Ele não vai fazer você andar, você tem que ter o seu própria desenvoltura, ele vai te auxiliar nesse processo, né? Você não vê um paraplégico andando de muletas. Então eu uso essa analogia porque você que caminha e aquilo vai te ajudar durante um tempo e depois você tira aquela muleta. Como se você andar de bicicleta, começou com a rodinha, você pegou a sua expertise, você vai tirar aquela rodinha. Então vamos lá, eu tô com uma lista aqui para organizar o processo. Então, qual que é o remédio maior? Qual o maior tratamento para insônia no mundo inteiro? É o álcool, né? Então não é bem um remédio, mas é o maior tratamento. É o álcool, é a cerveja, o conhaque, o uísque. Muitas pessoas utilizam o álcool para tentar dormir, né? Um estudo americano realizado na cidade de Detroit mostrou que lá onde veio o Robocop, né? Quem lembra do Robocop? Então ali 13% das pessoas lá nessa pesquisa utilizavam álcool para tentar dormir, para começar a dormir. Isso aí é bastante, né? E você vai ter vários efeitos colaterais que eu já comentei por aqui, né? Que são a facilidade de você acordar no meio da noite, o risco de dependência do próprio álcool, de criar também uma insônia de associação, de só conseguir dormir quando tiver o álcool disponível. Então aí tá aí o álcool como primeiro remédio mais prescrito aí. Prescrito entre aspas, né? As pessoas acabam usando sem orientação, né? Vamos para a próxima aqui, que é o Passiflora. Então, o que é a passiflora? A passiflora como se fosse um extrato da flor de maracujá, aquela flor bonita, né? Que dá no maracujá. E aí, dentro do próprio maracujá e a flor também, você vai ter substâncias ali que facilitam em reduzir um pouquinho a atividade cerebral, um pouquinho o nervosismo, a ansiedade e acabam facilitando o sono. Tem vários nomes comerciais aí, eu não vou citar aqui em virtude de evitar conflitos, mas vários têm até uma propaganda muito sugestiva, né? Com uma mulher ali de meia idade que está com dificuldade para dormir, né? Tome tal remédio, por aí vai. Então, tem se investido nesse foco aí porque a maioria das pessoas tem um caso mais leve, né? Então, poderia ser uma tentativa. Você só não deve ficar postergando isso aí, em vez de passar numa avaliação, né, e pedir a opinião do profissional, né? O bom é que elas têm poucos efeitos colaterais, não tem essa vantagem aí. Mais uma aqui, que é a difenidramina. Então a difenidramina é uma substância que também é utilizada como antialérgico. Se utiliza também em associação com remédios para dor de cabeça e etc. E tem o efeito de causar uma sonolência, né? Quem nunca foi no pronto-socorro, às vezes tomou um remédio por causa de uma alergia, uma coisa assim, ficou com aquela baita sonolência, né? Aquela vontade de dormir. Então, e às vezes esse remédio ele funciona como hipnótico? Funciona. Funciona durante um período de tempo, né? Então, a maioria das pesquisas mostram que 2 semanas é o período em que eles têm acabam tendo um efeito positivo. É um período curto, não é mesmo?
Então, se você tiver uma insônia crônica, não vai funcionar para você. Uma dica que eu uso aí, se você quiser realmente fazer uso dessas medicações, né, é utilizar pontualmente. Então, você vai fazer uma viagem, não tem problema você tomar um comprimido daquele remedinho ali para náusea, ânsia de vômito que a gente conhece. Então, se é uma viagem, uma coisa específica, assim não vai ter tanto problema. Agora, se isso começa a ficar uma coisa regular, realmente não é indicado. Vamos aqui para o próximo. Melatonina, né? Então, a melatonina, qual que é a questão da melatonina? Ela vai funcionar como um hipnótico, um efeito para começar o sono em quem tiver realmente uma deficiência, uma falta de melatonina. Aquelas pessoas que tiverem a melatonina de forma adequada, isso aí o efeito vai ser baixíssimo, né? Você vai ter mais efeito colateral de ficar meio grogue no outro dia, ficar um pouco sonolento, de sentir como se estivesse meio bêbado, alguns pacientes relatam, do que tanto um efeito de verdade, assim, né? Então, não é algo realmente que eu vá prescrever, utilizar com frequência para todo mundo. Então, existe aquela pessoa que vai ter vantagem com melatonina, né? Ela funciona melhor como um medicamento para o ritmo, para atuar no nosso relógio biológico. Eu já falei muito de melatonina aqui, eu vou passar para o próximo. Então, aqui, ó, o que nós temos aqui, ó? O próximo aqui, que é o flurazepam, uma medicação muito prescrita, né? Flurazepam, mas nos Estados Unidos é um comprimido, ele vem numa dose de 30 miligramas. E aí, só que olha só que engraçado, ele fica no corpo durante mais de 48 horas, ele pode ficar até 3, 4 dias no seu organismo circulando o efeito desse remédio. Você não quer isso, não é? Próxima medicação, que é o Estazolam também, 2 remédios aí, tarja preta. Eles têm um efeito no sono aí, apesar de não ser tão utilizado. Tem mais um que é muito comum aqui, Alprazolam, com L, né? AL, Prazolam. Então ele vem de 0,25 miligramas até 1 miligrama. E qual que é a questão aí? Ele é bastante conhecido, o nome comercial dessa medicação, o Alprazolam, e ele também fica várias horas percorrendo no organismo. Então, e todas essas medicações a gente sabe que tem aquele efeito, né, de tolerância, você precisa de doses maiores, de dependência, acaba ficando dependente do remédio, e de abstinência caso vá fazer a retirada. Mais um aqui para a lista, Bromazepam, Bromazepam, bem conhecido também, mas prescrito na dose de 3 miligramas, ele vem em 3 miligramas esse remédio. Outra questão, ele fica várias horas também no corpo, né? Tudo a mesma classe aqui. Clonazepam, isso aí é famosíssimo, né? Muito famoso. Tem até músicas, né, com o nome desse remédio. Então ele é utilizado também para ansiedade, depressão, essa classe de medicamentos. Em gotas, em comprimidos. A vantagem é que você consegue reduzir na forma de gotas. Mas não é uma medicação que a gente utilize assim, dentro da especialidade da medicina do sono, como um tratamento mesmo. E o diazepam, olha só, ele pode ficar 100 horas seguidas no seu organismo circulante. Então é uma medicação que realmente eu posso dizer que eu nunca prescrevi esse remédio aqui no consultório. Mas é comum, é mais comum no SUS, em virtude de estar disponível ali, de ser fácil o acesso. É uma medicação usada muito em pronto-socorro, quando a pessoa chega muito ansiosa e nervosa. Tem vários nomes aqui. Então imagina só um remédio que vai ficar 100 horas circulando ali. E tem um efeito bem importante, né? Quando que se utiliza essas medicações que eu comentei até agora de tarja preta? Esses ZANs, né? Estazolam, Alprazolam, Bromazepam e agora o diazepam, junto com o clonazepam. Mas para caso que a pessoa tem muita ansiedade junto, que você não está tratando só a insônia, que a pessoa tem uma doença grave associada àquilo ali, pode ser um quadro mais leve, mais moderado, e que ela precisa fazer uso desses tarja pretas aí. Eu não utilizo muito essas medicações. Quando eu vejo que a pessoa precisa de uma dose alta desses remédios, eu encaminho para o psiquiatra. Que isso aí um psiquiatra pode fazer, não precisa ser eu como médico do sono. Ok? Então essa foi a parte 1 do vídeo. Eu vou continuar agora com outras medicações, que vai ser a parte 2.